equacionar qualquer raiz quadrada de 4 algarismos em alguns segundos, qualquer raiz cúbica de 6 algarismos em alguns segundos, sem fazer a operação pelos métodos convencionais. Seria fastidioso aqui recordarmos personalidades como Mozart, compondo e apresentando-se em Schumann, em Viena, para a imperatriz Maria Teresa e a sua corte. Beethoven, aos 8 anos, sensibilizando grandes compositores vienenses, quando seu pai o levou para exibir-se na capital mundial da música, da arte, da beleza, e também na literatura. Em outras áreas do conhecimento, a reencarnação é o motivo que os faz recordar-se de todas essas experiências que ficaram arquivadas, mas que não foram diluídas. Mas o que a que Banerjee não se refere são os efeitos morais da reencarnação. Como podemos considerar um Deus arbitrário que nos cria para as labaredas eternas? Um idiota, por exemplo. Um indivíduo que tem uma problemática mental desde a concepção, portanto é geneticamente deformado, quando morre, para onde vai? Para o céu, ele não merece. Para o inferno, não é justo. O imbecil. Como nós podemos considerar o criminoso compulsivo, esses assassinos seriais que matam por um prazer esquizofrênico, sem ter a menor ideia do crime hediondo que estão praticando? Porque Deus os criaria perversos para tirá-los irremediavelmente no inferno. Como entender o problema das crianças que nascem deformadas, este fenômeno teratológico dos mais terríveis, os chifópagos, ou crianças siamesas? Por quê? Nascem 2 troncos sobre um par de membros inferiores, ou porque nascem dependendo os 2 de apenas um órgão, ou ligados pela cabeça para somente acionar o cérebro. Qual é o objetivo da divindade em ter criado o sofrimento? Será que a dor é de criação divina? Ou ela é resultado da nossa rebeldia? É o efeito dos nossos atos de agressividade contra a vida? O amor é de Deus. As nossas experiências de não amor dão-nos consequências profundamente dolorosas. Então a reencarnação veio explicar a justiça divina. Porque uns nascemos ricos, outros nascemos pobres. Porque uns experimentamos tantas bênçãos e outros tantas vicissitudes. Porque alguns, tudo quanto tocam, a semelhança de Midas, o rei mitológico, transformam em ouro. E outros, todo ouro que tocam, convertem em metal sem valor. Qual a razão das inimizades, dos ódios, dos rancores entre indivíduos do mesmo clã? Pais que odeiam filhos, filhos que odeiam genitores a ponto de os matarem, irmãos que se detestam, outros que se amam. Qual a razão das simpatias e das antipatias? A reencarnação é a resposta. Reencontramos aqueles a quem amamos e aqueles a quem magoamos ou que nos feriram. Os franceses, na sua psicologia, referem-se ao déjà vu, déjà senti, déjà raconté. Carl Gustavo Jung narrava que muitas vezes, quando viajava de trem de Zurique à Itália, ele sabia como era a cidade para um dia, e ia a várias cidades, a ponto de conhecê-las com riqueza de detalhes. Camille Flammarion, o notável astrônomo francês, que aos 18 anos de idade foi diretor do Observatório Astronômico de Juvisy, e que leu no primeiro dia de publicação do Livro dos Espíritos, a obra em Paris, a 18 de abril de 1857, narra um fato muito peculiar. Ele conta de que sempre sonhava que estava no cadafalso,
A corda estava no pescoço e no momento em que ele ia ser executado, alguém gritava: "Não matem!" E ele despertava banhado de suor. Mais tarde, em uma reunião espírita, ele recebeu a informação de que fora o poeta espanhol do Alonso de Ercilla que houvera escrito A Guerra dos Araucanos, os índios do Peru. E esse do Alonso de Ercilla, que ele foi pesquisar quem era, depois de haver publicado o seu livro, encontrava-se no Peru e foi tido como adversário do vice-rei e condenado à forca. No momento em que estava no cadafalso, uma aia reconheceu que ele era o grande poeta espanhol, que ele não tinha nada a ver com política, e salvou no justo momento em que ele deveria ser enforcado, confirmando absolutamente os sonhos. E os sonhos premonitórios, anunciando as reencarnações. Ora bem, tudo isso faz um grande painel de justiça, em que o Espiritismo mostra o amor inefável de Deus para conosco, a sua misericórdia, a oportunidade que nos dá de crescermos moral, espiritualmente, de avançarmos. Cada momento é uma experiência nova que vamos incorporando ao nosso patrimônio, às nossas aquisições anteriores. A dor, que tanto macera, é também o instrumento de depuração das nossas imperfeições. Não é adversária, é a bênção que nos chegam por um processo afligente, mas ao mesmo tempo de libertação. Por isso devemos bendizer o sofrimento sem nenhum masoquismo, porque somente nos acontece aquilo que é de melhor para o nosso processo evolutivo. Essa compreensão dá dignidade à nossa vida. Não temos a quem responsabilizar pelas nossas defecções, a quem culpar, a quem oferecer a responsabilidade. Não é Deus que nos está punindo, nós estamos reabilitando-nos. Deus nos deu as leis de amor, que Allan Kardec estuda com muita propriedade na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando desdobra a lei natural, a lei de amor, em 10 leis que vigem no universo. A lei da reprodução, a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da destruição, convidando-nos à compreensão dos nossos deveres. Afinal, a existência na Terra não é uma viagem ao país da fantasia, nem é o repouso na ilha das ilusões, ou no oásis de tranquilidade. É uma aprendizagem na escola terrestre, criando nos espíritos simples e ignorantes, destituídos de complexidades e sem conhecimento, tem a sua intimidade com a própria misericórdia do amor de Deus. Geneticamente, entre aspas, nós somos deuses. Devemos desenvolver como a semente modesta, de acordo com os fatores mesológicos da intimidade do subsolo, transforma-se na árvore vetusta e rica de lenho, de flores, de frutos, de folhas, perpetuando aquela espécie. Nós, filhos de Deus, estamos na Terra num processo de aquisição de valores, desenvolvendo o nosso Deus interno, o Logos, a que se referia Platão, para podermos desfrutar da plenitude. Uma vida tão curta, para que o indivíduo atinja o clímax de uma cultura como o de Einstein, ou de tantos outros, para que possa atingir nas artes tanta beleza como Leonardo da Vinci, ou tanta perfeição como o trabalho de um Fídias, de um Praxíteles. Essas obras que ainda hoje comovem pela perfeição, lavradas no mármore tosco e grotesco. E nos diversos ramos do conhecimento, quantas crianças que, ao referir-se